A tragédia e a destruição no Rio Grande do Sul ligou o alerta de representantes das seguradoras. Diogo Oliveira, que é presidente da Confederação Nacional das Seguradoras e esteve no evento do LIDE em Nova York, conversou sobre isso com Daniel Lian e a gente confere agora. E a tragédia no Rio Grande do Sul permanece repercutindo e também aqui nos Estados Unidos, em Nova York, na Semana Brasileira. E nós vamos conversar agora com o presidente da Confederação Nacional das Seguradoras, Diogo Oliveira, que vai nos contar se já há uma estimativa em relação aos prejuízos e também as indenizações das famílias, das vítimas desta catástrofe. Daniel, primeiro manifestar nossa solidariedade com toda a população do estado do Rio Grande do Sul, dizer que as seguradoras têm se empenhado fortemente em fazer um trabalho de atendimento rápido, célere. Fizemos a postecipação, a prorrogação dos contratos que estavam vencendo nesse período, assim como os pagamentos também. E as empresas têm colocado toda a sua capacidade de atendimento, reboques, equipes de assistência para atender as famílias da melhor maneira possível. Neste momento, na verdade, a gente ainda não tem como fazer uma estimativa, até porque a população ainda está tratando de questões quase de sobrevivência, né? Tá todo mundo ainda se preocupando em se organizar para lidar com essa situação toda. A água ainda está alta, então a gente não tem nem como saber exatamente o tamanho dos prejuízos. O fato é que as indenizações estão começando a chegar, os pedidos de indenização, as seguradoras já estão dando tratamento, mas a gente sabe que um grande número desses pedidos vai chegar mais para frente, quando a água baixar, quando as pessoas realmente tiverem até tempo para lidar com essa questão dos pedidos de indenização. A gente sabe que é um volume muito alto de indenizações, vultoso. A gente sabe que as pessoas contam com essas indenizações e as seguradoras estão preparadas para fazer isso. Então, a gente está, digamos, nesse momento mais preocupado em atender as famílias do que exatamente com essa preocupação de fazer uma estimativa. A gente acredita que mais para o final dessa semana, início da próxima, a gente começa a ter uns primeiros números, para ter uma noção do tamanho dos prejuízos e das indenizações. Somente quando as águas baixarem, né? Agora, em relação aos prejuízos, há diversos campos, como o seguro residencial, também o de automóveis, o agrícola, o próprio empresarial. Quais são os mais afetados aí? São todos esses grupos? Algum outro grupo? Os seguros mais populares, esse de automóvel, residencial, o seguro rural no Rio Grande do Sul é muito utilizado, então esses certamente terão volumes grandes de indenização, mas também tem seguros de grandes obras, de grandes infraestruturas que terão também um impacto grande e importante até para reconstruir essas infraestruturas, Então a gente está esperando que em vários ramos a gente vai ter incidência grande de indenizações lá no Rio Grande do Sul. Agora, muitas vezes o seguro contra enchente, ele é facultativo. Como é que fica essa questão? Muito bom, Daniel, explicar isso e até alertar as pessoas que já têm seguro para que procurem nas suas apólices, procurem junto ao seu corretor a informação sobre a contratação da cobertura para enchentes, para eventos climáticos. As seguradoras oferecem esse tipo de cobertura, muitas seguradoras oferecem, mas as pessoas às vezes se esquecem de procurar essa cobertura, de contratar a proteção para esse caso específico. Então a gente sabe que nesse caso em particular, muitas apólices não têm essa cobertura, isso nos preocupa. Então é preciso que a população tome conhecimento de que existe, mas que é uma cobertura facultativa. Você precisa pedir essa cobertura quando for contratar o seguro. Agora, as seguradoras encaminharam equipes a mais, disponibilizaram um efetivo substancial para atender a essa demanda, até mesmo partindo de outros estados? Todas as seguradoras que atuam no estado do Rio Grande do Sul montaram equipes dedicadas para atender as demandas do Rio Grande do Sul. Muitas reforçaram equipes lá no próprio estado, ofereceram inclusive condições para que os seus colaboradores lá no Rio Grande do Sul pudessem continuar operando. Então foi montada toda uma operação
de atendimento especial para essa circunstância do Rio Grande do Sul. Inclusive, muitas seguradoras têm facilitado o pagamento dessas indenizações que já foram solicitadas, por exemplo, em veículo. Algumas seguradoras estão até dispensando a vistoria, por exemplo. Você sabe que aquele veículo está numa casa que é numa região que está alagada, então os segurados têm notificado e muitas seguradoras, inclusive, já estão fazendo pagamentos. Então, tem feito um grande esforço de facilitar o processo para que as indenizações cheguem o mais rápido possível. O senhor falou agora sobre as indenizações, a rapidez, né, a celeridade que precisa se ter. Agora, em relação a uma ideia incipiente para que seja decretado aí um seguro catástrofe, qual que é a perspectiva em relação a isso? Como está o andamento dessa proposta, dessa ideia? Bom, nós defendemos essa proposta, Daniel, porque o Brasil está cada vez mais suscetível a esses eventos. Eles estão acontecendo cada vez mais frequentemente e cada vez com impacto maior, né? Na linguagem do seguro a gente fala maior frequência e maior severidade. Isso está claro pelos eventos que aconteceram mais recentemente. Esse ano já nós tivemos no Espírito Santo e agora no Rio Grande do Sul. O ano passado nós tivemos também no Rio Grande do Sul, tivemos em São Paulo, tivemos em várias regiões do país, enchentes, vendaval, tornados, ciclones. Quer dizer, o Brasil hoje passou a ser um país onde existe uma incidência mais forte dessas questões. Então, eu acho que a gente precisa preparar o país para isso. E uma maneira correta de fazer isso é criar um seguro de catástrofe para que a pessoa que for atingida por uma enchente, um deslizamento de terra, um evento climático como esses que a gente está vendo, recebam uma indenização emergencial do seguro. Nós estamos propondo que esse valor seja de aproximadamente R$15 mil por residência e que ele seja disponibilizado de maneira muito célere a partir apenas da identificação da área pelo município onde ocorreu esse desastre. Então, com base nisso, a pessoa recebe no dia seguinte, né, na sua conta bancária, uma indenização nesse valor de 15 mil que ela vai poder usar para comprar roupa, comprar alimento, comprar medicamento, comprar água, buscar um alojamento adequado, para poder se reorganizar nesse momento de grande dificuldade. A gente sabe que a população brasileira é muito solidária, tem feito doações em dinheiro, em bens, em produtos, mas inclusive isso é difícil para fazer chegar lá numa hora dessa. Então, se a gente conseguir disponibilizar uma verba para que essa família atingida consiga ela mesma rapidamente se reorganizar, eu acho que é a melhor maneira. O Brasil não pode mais se permitir a ter novas tragédias como essa sem nenhuma rede de assistência emergencial para as famílias. Tá certo. Diogo Oliveira, presidente da Confederação Nacional das Seguradoras, muito obrigado pela sua participação diretamente aqui de Nova York na programação da Jovem Pan. Obrigado, Daniel. Obrigado pela oportunidade. Um grande abraço a todos os ouvintes da Jovem Pan.